Nhala Abene. Nhala Abene é graças a Deus. Quero agradecer a Deus pela amizade, a parceria, o convite aí do reverendo Daniel, sua família, a igreja que nos recebeu com muito carinho, com muito amor. E aí eu senti um pouco lá da África, o Jumbai, a comunhão, isso é muito bom, que Deus abençoe a igreja. E também agradeço a igreja pelo acolhimento e pela parceria que já temos, que vai ser ampliada com a graça do Senhor Jesus, porque todos nós queremos que o nome do Senhor seja glorificado e proclamado em toda a terra. Então nós somos chamados para adorar a Deus e proclamar o Evangelho a toda criatura, e queremos fazer isso como Igreja Presbiteriana do Brasil, como APMT e como Igreja Presbiteriana de Canoas. Quero convidar a igreja para que leiam comigo Atos capítulo 28, os versículos 30 e 31. Atos capítulo 28, os versículos 30 e 31. A palavra de Deus em Atos capítulo 28, os versículos 30 e 31, diz assim: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Deus e querido Pai, mais uma vez na tua santa e gloriosa presença nós queremos te louvar, pela graça da salvação em Cristo, pelo chamado para proclamar o teu nome nessa terra, neste mundo. Muito obrigado, Senhor, pela capacitação do teu Espírito. E agora queremos pregar a tua palavra, nos ajude e nos abençoe. E abençoe teu povo, para que, abençoados por ti, edificados pela tua palavra, possamos te servir melhor neste mundo, para realizar a missão do Senhor, ó Deus, de resgatar aqueles que estão nas trevas para a tua maravilhosa luz. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como dizem os estudiosos da Bíblia e do livro de Atos, Atos dos Apóstolos poderiam muito bem ser chamados de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos ou através da igreja primitiva. Neste livro, o médico, o evangelista, o historiador, o teólogo Lucas, ele narra com todas as letras a ação soberana de Deus, a ação graciosa e soberana de Deus para a salvação dos pecadores, através do seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo para capacitar a igreja para que ela seja testemunha até os confins da terra. Nós percebemos isso, a começar do primeiro capítulo, que deve ser lido juntamente com o Evangelho de Lucas, especialmente o capítulo 24, onde lá Jesus fala para os seus discípulos: fiquem aí no Jerusalém até que eu vá aos céus e mande o Espírito, não saiam até que vocês sejam capacitados com o Espírito Santo. E nós vemos isso se cumprindo em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, e assim a igreja é capacitada para ser testemunha de Jesus entre as nações. Nós podemos comparar a narrativa de Atos com um trem em viagem. Os mineiros já ficaram atentos, né? Além da minha esposa, parece que tem mais mineiro aqui na plateia. Então, o livro de Atos pode ser comparado a um trem em viagem. Um trem que parte lá de Jerusalém, que é o lugar da partida, e vai passando de estação em estação. E quando ele para numa estação, a gente quer saber o que está acontecendo ali. Mas Lucas, logo, ele nos manda embarcar no trem para outra estação, porque a coisa está acontecendo, o Espírito Santo está agindo através da igreja, e não há tempo de parar muito numa cidade, porque o Evangelho está sendo pregado. E aí o trem partiu de Jerusalém, está passando por Judéia, Samaria, e vai até os confins da terra, o Evangelho chegando em Roma, que era a capital do Império, e onde nós nos encontramos aqui, esses 2 últimos versículos. Paulo está em Roma, e Lucas está narrando aí o final, não da sua vida, porque ele ainda ia ser solto lá de Roma, ia fazer provavelmente uma quarta viagem missionária, ia ser preso e morrer lá em Roma outra vez. Não morreu outra vez, mas ia ser preso outra vez em Roma. Então nós vemos aqui Lucas narrando o Paulo preso em Roma, mas cumprindo
o propósito de Deus, que é ser um testemunho entre os gentios, pregando o evangelho. Mesmo numa prisão domiciliar, ele estava pregando o evangelho. Então, não é exagero dizer que o capítulo 28 de Atos, os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, através da igreja primitiva, encerrou no capítulo 28, mas a ação de Deus, a ação do Espírito Santo através da igreja, continuará até a volta de Jesus Cristo. Então, num sentido figurado, nós estamos ainda vivendo o capítulo 29, ou seja, no sentido que Deus continua agindo através da sua igreja para que o evangelho seja proclamado em toda a terra. E nós fazemos parte desse agir de Deus em nós e através de nós para a sua glória e proclamação do seu nome. Então, nos últimos versículos de Atos, Lucas narra o apóstolo Paulo na capital do império, em prisão domiciliar, mas de forma ativa, realizando a missão de Deus para a sua vida. E todo o livro de Atos, e especialmente esses versículos aqui, narram, evidenciam os caminhos da missão. Como é que essa missão, como é que essa obra de Deus acontece, avança no mundo. E nós queremos trabalhar sobre esse tema, os caminhos da missão. Como são esses caminhos? E os caminhos da missão, primeiramente, são os caminhos trilhados por Deus. A missão é de Deus, Ele que tem o propósito de salvar, e Ele que conduz a missão. Versículo 30, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e aí com toda intrepidez, sem impedimento algum. Deus dirige a sua obra, a missão, e age de forma soberana e graciosa, que muitas vezes nos surpreendem. Muitas vezes nós esperamos um agir de uma maneira, Deus age de outra. Paulo desejou há muito tempo chegar em Roma. No livro de Romanos, que ele escreveu mais ou menos no ano 57, ele mostrava o interesse, o desejo de ir a Roma, de chegar naquela cidade, na capital do império. Porém, ele só conseguiu 4 anos depois, provavelmente lá para o ano 61, e de uma forma estranha, preso, acorrentado, sofrendo aí a burocracia do Império Romano, chicotada, naufrágio, picada de cobra. E a maneira que ele chegou em Roma, provavelmente não foi a maneira que ele escolheu, mas foi a maneira que Deus dirigiu, que Deus agiu. Mas aquilo não impediu da obra de Deus ser realizada, nele e através dele. Se ele, ou eu, ou você pudesse escolher a maneira de trabalhar, de servir, da missão acontecer, talvez a gente queria diferente. Talvez se Paulo pudesse escolher, escolheria de outra maneira. Mas Deus assim dirigiu para que as coisas acontecessem daquela maneira. E algumas vezes Paulo queria pregar num lugar, queria pregar em Bitínia, na Ásia, e o Espírito Santo incomodou, falou, não, você não vai pregar aqui, agora tem que pregar em outro lugar. E ele recebeu aquela visão do varão macedônio, que disse, passa a Macedônia, a Europa, e ajuda-nos. E Paulo entendeu que era um chamado de Deus e deixou a pregação do evangelho ali na Ásia e foi para a Europa. E até hoje nós somos abençoados com essa visão de Deus e essa obediência do apóstolo, porque da Europa o evangelho foi para a América, aí o pastor estava contando, da América em 1859, 12 de agosto, o missionário Simon chegou no Brasil e nós somos abençoados de forma indireta por causa do agir de Deus daquela maneira, da obediência de Paulo e da sua equipe. Então o evangelho chegou até nós. Agora, em 97, chegou na Guiné-Bissau, e assim ele está caminhando para a glória de Deus. Então Paulo e sua equipe foram atentos à voz de Deus, ao agir de Deus, então seguiram para a Macedônia, para a Europa, e pregaram o evangelho lá em Filipos, na primeira cidade da Macedônia. Deus é o dono da obra, é o dono da missão, e Ele conduz os seus caminhos conforme lhe apraz, conforme Ele deseja, para a sua glória e salvação do seu povo e cumprimento do seu propósito. Foi Ele que escolheu salvar a cada um de nós através do seu Filho, e enviou o seu Filho Jesus Cristo. Jesus se entregou, nós participamos disso hoje, relembramos de forma mais nítida da morte do Salvador Jesus Cristo, para perdão dos nossos pecados. Foi Ele que escolheu os discípulos e enviou ao mundo, enviou a igreja para que o evangelho chegasse às nações. Ele também nos chamou e nos enviou ao mundo para realizar a sua obra, para conduzir a sua missão. Então, não precisamos, querido, dar sugestão a Deus, Senhor,
é melhor fazer assim, é melhor fazer dessa maneira. Nos coloquemos em suas mãos e façamos aquilo que Deus está fazendo em nós, através de nós, e assim realizemos sua missão. Talvez a gente possa perguntar: Senhor, por que o Senhor permitiu que muitos servos fossem comidos por leões na arena romana? Porque muitos servos de Deus são presos, maltratados, como eu contei pela manhã, daquele irmão lá no Mali, que ao ser convertido por Jesus, viu seu filho sendo morto na sua frente. Por que tem que ser daquela maneira? Mas foi aquela maneira que Deus se agradou, e assim o evangelho prosperou naquela aldeia. E hoje é uma igreja forte, daquela etnia Saracolê, onde um irmão nosso, missionário, está traduzindo a Bíblia para a língua daquele povo na Guiné-Bissau. Ainda na Guiné-Bissau não tem nenhum convertido daquela etnia, só em outros países. Mas ele está traduzindo a Bíblia. Senhor, não seria mais fácil, Senhor, a gente jogasse lá no computador lá e de repente do hebraico já caísse na língua direto? Porque tem que gastar 10 anos, 15 anos, 20 anos para traduzir a Bíblia. Mas Deus é o Senhor da missão, é assim que Ele tem conduzido. E é assim que Ele tem sido glorificado entre as nações, lá na Guiné-Bissau. Paulo não tinha tempo, não ficou e não tinha nem tempo para ficar perguntando: Senhor, por que essa cobra me picou, Senhor? Por que? Não, Senhor. Porque o navio naufragou, você não está comigo? Naufragou, mas Deus guardou Paulo. E foi sendo dirigido pelo Senhor. Então, queridos, deixemos Deus agir e nos coloquemos em suas mãos. Deus é o Senhor da missão. Quando eu me apresentei na APMT, em 2009, eu sempre quis pregar o evangelho na Somália, que é um país da África, mas no leste da África, no chifre da África. E lá também a situação é muito difícil, grupos radicais muçulmanos, guerra, fome, e é aquele espírito mais pioneiro, aventureiro. Não, tem que ir onde o evangelho não chegou. Mas quando eu me apresentei à APMT, a diretoria falou: não, muito bem, você está interessado em pregar o evangelho na África, mas nós temos outro campo, que é a Guiné-Bissau. É na África, mas é do outro lado. E há essa situação, há uma igreja lá, o trabalho está crescendo, e precisa de alguém que talvez, com o seu perfil, que possa ajudar aí na organização, no fortalecimento teológico da igreja. Então, você não quer ir conhecer? Eu fui lá e conheci, Deus foi dirigindo. Então, nós fomos para a Guiné-Bissau, em 2011. Entendemos que Deus estava dirigindo dessa maneira. Eu não vou ficar brigando com Deus: Senhor, tem que ser lá na... Não. O nosso chamado é obedecer a Cristo, obedecer o ID, não um chamado específico para um lugar que... Só naquele lugar que a gente pode servir a Deus. Deus abriu, fechou as portas da Somália para mim, mas abriu as portas da Guiné-Bissau, assim que Ele conduziu a nossa vida, e assim temos feito o trabalho missionário, assim como dirigiu o apóstolo Paulo. Não pensemos, porque estamos envolvidos no trabalho de Deus, na missão de Deus, vamos ter vida tranquila. Muitas vezes as coisas saem do jeito que a gente não quer, mas Deus conduz. O caminho da missão é um caminho de morte, de sofrimento, todavia, com grande contentamento para quem participa. Como disse o nosso missionário aí, que tem servido a Deus, Ronaldo Lidório, e ele disse que o nosso primeiro chamado é para morrer, a fim de que Cristo viva em nós. Talvez você gostaria de ser conduzido de outra maneira, talvez você quisesse ser presbítero lá em outra igreja, maior, mais estruturada. Graças a Deus aqui tem uma boa estrutura. Talvez você quisesse pastorear, não essa igreja, mas aquela igreja em outra cidade. Mas Deus te colocou aqui e assim o sirva com alegria, com gratidão. Talvez você quisesse que a sua igreja fosse composta de outras pessoas, de outra maneira, mas Deus assim conduziu, e aí já conheci um pouco da história da igreja, porque dessa maneira, mas dessa maneira que Deus tem conduzido, com erros e acertos de homens, mas nós temos visto a ação de Deus, porque Ele tem dirigido e assim agido para que o nome deles seja glorificado através dessa igreja. Então, paremos de lamentar, de questionar, de reclamar: Senhor,
por que no Rio Grande do Sul, estávamos até conversando, por que no Rio Grande do Sul essa situação está assim? Por que não tem mais igrejas presbiterianas? A questão da desobediência, da falha dos homens, cada um vai dar conta diante de Deus, mas o nosso tempo, o tempo de hoje Senhor, assim que o Senhor tem conduzido, estamos aqui e vamos fazer. Faça a tua obra em nós e através de nós. E que isso possa trazer glória para o teu nome. Então, queridos, a missão é do Senhor, é Ele que deseja salvar, ser glorificado e está usando a minha vida, a sua vida, a igreja. Então, possamos entender de forma clara que a missão é de Deus, o propósito de salvar é dele, e Ele conduz isso conforme Ele acha melhor. Não precisamos, Senhor, faça assim, talvez assim é melhor, talvez dessa maneira, deixe Ele conduzir. E assim que nós vemos em Atos, o Espírito vai conduzindo a igreja vai se colocando na mão do Espírito Santo, o Espírito vai conduzindo, vai abrindo portas, vai quebrando corações, e Paulo vai passando e vê lá em Filipos aquelas mulheres orando lá no rio, porque não tinha sinagoga, não tinha 10 homens, então foi lá e começou a pregar, e Deus abriu o coração de Lídia, e aí ele ia passando, uma jovem lá adivinhando, ele repreendeu e expulsou, depois foi parar na prisão, e Deus... Aí ele converteu o carcereiro e foi se formando na igreja de Filipos, que se tornou uma grande parceira dele na obra missionária. Então, às vezes, a gente vai com uma situação mais elaborada e pensando, nós vamos chegar lá, fazer assim, plantar aqui a igreja e tal. De repente, as portas se fecham e Deus faz de outra maneira, mas é importante que Ele continue fazendo e que nós sejamos sensíveis à ação de Deus em nós e através de nós, porque a obra é dele. Os caminhos da missão são dirigidos por Deus e são trilhados por servos fiéis de Deus. Aqui, Paulo está preso por causa da fidelidade a Deus, fidelidade à palavra, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum. Ele está preso não porque ele roubou, não porque ele foi um mau cidadão, ele era alguém que procurava cumprir com suas obrigações, mas foi preso e entrou nessa situação porque foi acusado, e assim preso, e ele mesmo apelou para César, estava ali, porque ele apelou como cidadão romano, mas envolvido naquela situação dos judeus, naquela armadilha dos judeus, mas porque ele estava pregando o evangelho, porque era alguém fiel à pregação da palavra. Então os caminhos da missão são trilhados. Quem anda nesses caminhos são os servos fiéis. E a obra acontece pela ação de Deus através de servos fiéis, que trilham esses caminhos e que estão dispostos a morrer, a sofrer, a perder até bens materiais, mas que vão ser fiéis a Deus, independente do que aconteça. A partir do capítulo 8 de Atos, nós vemos Lucas introduzindo a história de Paulo, aquele homem, Saulo, que era perseguidor da igreja, mas que foi alcançado por Jesus no caminho de Damasco. Então, Paulo é chamado por Jesus, Saulo, agora chamado de Paulo, seu nome romano, e Paulo começa, então, a pregar o evangelho, e por causa da pregação do evangelho, é preso, vai parar em Roma. Mas ele estava fielmente cumprindo o seu chamado. Deus o chamou para ser uma testemunha entre os gentios. E aí, então, ele continuou pregando. E pela graça de Deus, queridos, nada nem ninguém conseguiu impedir o apóstolo Paulo de cumprir o seu chamado. Nem o Império Romano, nem as enfermidades que ele tinha, nem os naufrágios, nem a fome que ele passou, a escassez. Nada foi empecilho para que ele desistisse do seu chamado. Porque a missão, queridos, de Deus é realizada por servos fiéis. Gente que obedece. Como Paulo, que obedeceu, como Sábito, a exemplo do próprio Jesus, que obedeceu. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e cruz. E quando tentado pelo inimigo lá no deserto, na Lala é deserto em crioulo. Né? Então, quando a gente fala que Jesus está no deserto lá, a gente fala que está na Lala. Jesus e vai até Lala, ou seja, vai até o deserto para ser tentado. E lá ele resiste, e lá ele fica firme e permanece fiel. E o apóstolo Paulo, olhando para Cristo, foi fiel. E muitos servos de Deus
foram e têm sido fiéis pela graça de Deus, e assim tem conduzido. E o Evangelho tem chegado a muitos lugares pela obediência de servos fiéis, que ouvem a voz de Deus, o chamado de Deus na palavra, ide por todo mundo e vão e pregam. E nessa caminhada de fidelidade, alguns morrem, outros são presos, mas são vencedores, triunfam, são vitoriosos. Então Paulo trilhou o caminho da fidelidade. Não somente ele, seus colegas de caminhada, as igrejas que eram parceiras, como a igreja de Filipos, que sempre esteve com Paulo, acompanhou Paulo lá na prisão, mandou oferta através de Epafrodito, Lucas, que estava com Paulo, outros servos que estavam junto com o apóstolo Paulo, outros foram presos juntamente com ele, mas assim permaneceram fiéis. Segundo os historiadores, Paulo foi solto dessa primeira prisão no ano 63, fez uma quarta viagem missionária, provavelmente chegou à Espanha, onde ele desejava, e foi preso novamente e morreu em Roma no ano 67, ali decapitado, por causa da sua fidelidade a Cristo. Então Lucas registra não somente a fidelidade de Paulo, mas dos demais apóstolos e da igreja primitiva. Estevão, que foi morto, primeiro aí dos mártires, dos diáconos, Tiago, o apóstolo, e outros irmãos que foram mortos pela palavra, por causa da sua fidelidade. Como dizia o teólogo africano Tertuliano, o sangue dos mártires são a semeadura da igreja. E quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Mais ela cresce. E assim Deus tem agido. Chamados servos, e esses têm sido fiéis, e a obra tem caminhado, e assim que a missão vai avançando. O apóstolo Paulo tinha uma equipe missionária, tinha igrejas que também foram fiéis, com ofertas, com dízimos que abençoaram aquele missionário. E assim Paulo recebeu lá na prisão visita de irmãos fiéis, como Epafrodito, Epáfras, irmãos enviados de igrejas para o abençoar, por causa da fidelidade, e não abandonaram. Alguns abandonaram, mas havia igrejas e irmãos fiéis ao Evangelho e fiéis também aos servos de Deus. Deus sustentou Paulo através de igrejas fiéis. Então, nós vemos que a obra de Deus é realizada por irmãos, igrejas que trilham o caminho da fidelidade, da obediência ao chamado de Deus, que estão dispostos a pagar o preço, de serem discípulos de Jesus, de servir a Jesus, mesmo no mundo que não valoriza essas coisas, mesmo sendo às vezes ridicularizado, ou às vezes xingados. E a Bíblia diz que todo aquele que quer viver piedosamente será perseguido. Não pense que a perseguição acontecerá somente na Coreia do Norte, lá na Arábia Saudita, na China. A perseguição acontece no Brasil. A partir do momento que a igreja permanecer e querer viver fielmente a palavra de Deus, haverá perseguição. Talvez não direta de você ser preso, ser morto, mas a perseguição talvez de você não receber aquela promoção porque você falou a verdade, você não aceitou corrupção. Mas vale a pena ser fiel a Cristo do que sentar lá na mesa e comer as iguarias do rei, né? Como Daniel. É melhor estar debaixo de uma chuva de canivete dentro da vontade de Deus do que estar no palácio abraçado com o diabo, né? Então, seja fiel. Sejamos uma igreja fiel nesse tempo, para que Deus seja glorificado. E assim, o povo gaúcho, brasileiro, possa ser salvo. Porque uma igreja fiel pode ser um instrumento para alcançar pessoas. Agora, uma igreja fiel, uma igreja que não prega a palavra, que não chama as pessoas ao arrependimento, a Cristo, à adoração do Deus verdadeiro, que está preocupada somente com entretenimento, essa igreja não vai fazer diferença. E as pessoas podem até vir e gostar, mas depois vão ridicularizar e vão falar, é bom lá, mas cadê a palavra, cadê Cristo? E a igreja vai perder a sua importância, porque não trilhou o caminho da fidelidade. Então, queridos, temos sido fiéis em cumprir o chamado de Deus como servos, como discípulos, temos trilhado o caminho da fidelidade, estamos dispostos, mesmo como brasileiros, e graças a Deus não há a perseguição no sentido de você ser preso, ser morto, alguém ter que colocar um revólver, nega ou permanece fiel. Mas lembre-se,
seja fiel, mesmo que isso lhe custe alguma situação difícil, permaneça fiel, porque são os fiéis que, de fato, realizam a missão de Deus, trilham esse caminho e assim a igreja avança no mundo. Paulo, os demais apóstolos, olhando para Cristo, para a sua fidelidade, permaneceram fiéis, morreram, sofreram, mas assim o evangelho avançou. É assim que a igreja avança. Os caminhos da missão são dirigidos por Deus, trilhados por servos fiéis e abertos aos povos pelo próprio Deus. É Deus que abre a porta da salvação aos povos, às nações. E aí nós vemos aí no capítulo 30, no versículo 31, diz o texto que Paulo estava pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, mesmo preso em Roma, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao reino do Senhor Jesus Cristo. Lucas termina o livro de Atos de forma abrupta, rápida, destacando que o apóstolo Paulo, apesar da sua prisão, estava cumprindo o seu propósito, pregando o evangelho. E isso é muito sugestivo, mostra que Deus, quando Ele abre as portas, quando Ele quer realizar algo, Ele de fato faz e as coisas acontecem. Deus abriu as portas da salvação através do seu Filho Jesus Cristo, usando a igreja, e anunciou que o evangelho era para os povos, cumprindo a sua promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus preparou todas as coisas e abriu as portas da salvação para as nações, para os povos. E aquele evangelho não poderia ficar preso lá na Palestina, tinha que ir aos povos. Porque Paulo estava preso, mas a palavra não, ele mesmo disse: eu estou preso, mas a palavra não está presa, ela está chegando nos corações, ela está transformando vidas. E com isso, a palavra estava avançando. E, aliás, na prisão, talvez ela avançou mais do que em outros lugares, né? Paulo, na prisão, ganhou aí guardas, pessoal da guarda pretoriana, aqueles que a guarda mais leal a César, ao Império Romano. Paulo pregou e muitos se converteram. Aqueles que tomavam conta de Paulo na prisão, porque mesmo na prisão domiciliar havia sempre um soldado lá, e Paulo pregava, e alguns se convertiam. Quando ele trocava de turno, ia e pregava para outras pessoas. Onésio apareceu lá na prisão, talvez porque ele veio trazer alguma coisa de Filemão, e ele demorou e talvez gastou dinheiro, depois teve que pedir perdão, ou se acertar com Paulo, ou porque ele fugiu com o dinheiro, ou fez alguma coisa, de alguma maneira ele foi parar lá em Roma, onde estava Paulo. E aí Paulo pregou o evangelho, Onésimo se converteu, e Onésimo retornou como um missionário, retornou para Colossos, para se acertar com Filemão, e assim ser instrumento de Deus lá. Lá na prisão, Paulo escreveu aquelas 4 cartas da prisão: Efésios, Colossenses, Filipenses, Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Lá, então, ele fez daquele local, daquela prisão, um centro de missões. Porque Deus tinha aberto as portas. Então, mesmo naquela situação de prisão, não era um empecilho para pregar o evangelho. Aí, toda vez que eu leio vejo a situação, eu falo: Senhor, me ajude a aproveitar as oportunidades para pregar o evangelho. Caí no hospital, veio a enfermidade, estou no hospital. Será que é só porque eu estou doente que eu estou nesse hospital? Ou porque o Senhor quer me usar para pregar o evangelho às pessoas que estão aqui? Aí eu estou no hospital, as pessoas também estão sensíveis ali, chorando, talvez não tenha alguém para visitá-la. Aí eu posso, mesmo doente, falar: Senhor, abençoa, ou eu posso orar por você, ou alguém que vem te visitar, um pastor que vai te visitar: pastor, ora também para o meu amigo, já está aqui doente, não tem ninguém, ore por ele também. Talvez, ao invés de ser um momento de lamentação, de murmuração, ou de questionar: cadê o Senhor? Talvez pense: Senhor, aqui será que não é um lugar onde o Senhor quer me usar como um campo missionário? Porque o Senhor abriu as portas, talvez tenha alguém aqui que o Senhor quer chamar para o evangelho. Eu estou disponível. Então, Deus tem aberto as portas. E quando Ele nos coloca em algum lugar, quando nós estamos em alguma situação, Deus tem propósitos para alcançar pessoas e usar toda aquela situação, por mais que seja uma situação difícil, como era de Paulo na prisão. Deus
pode e quer nos usar para alcançar pessoas, como usou o apóstolo Paulo naquela prisão, porque ele tem aberto as portas para os povos, para as pessoas se chegarem a ele através do seu Filho Jesus Cristo, pela pregação do Evangelho feita pela igreja, pelo seu povo. Então nós temos que nos colocar como pessoas disponíveis. No versículo 29, aí do capítulo 28, Paulo, percebendo a dureza de coração dos judeus, ele disse: portanto, fiquem sabendo que essa salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então, Paulo, os gentios a ouvirão, e ele percebeu isso, passando por várias cidades, como Filipos, Atenas, Tessalônica. Ele começou a pregar o evangelho, Deus estava salvando. E quando ele retornou a Antioquia, depois da primeira viagem missionária, ele falou: Deus tem aberto as portas aos gentios, Deus tem salvado. E ele continua fazendo isso hoje. Deus abriu as portas, e mesmo lá na Guiné-Bissau, mesmo aquelas pessoas presas ao islamismo, ao animismo, Deus tem salvado, tem aberto as portas para a salvação dessas pessoas, porque ele já enviou seu Filho, já enviou o Espírito Santo, enviou a igreja. Então Deus tem aberto as portas para a salvação do povo gaúcho, do povo de Canoas, do Brasil, dos povos indígenas e do mundo. Então nós temos que nos colocar nas mãos dele, e mesmo que seja numa situação de prisão ou de sofrimento, que Deus nos usa. A história conta sobre os moravianos, aqueles irmãos que oravam e que foram um instrumento de Deus para missões. E dizem que alguns irmãos se ofereciam como escravos para poder pregar o evangelho. Eles eram vendidos como escravos para serem missionários entre as pessoas. Graças a Deus não precisa nós fazermos isso, podemos ir de forma livre e pregar o evangelho lá no hospital, lá na escola, no nosso local de trabalho, em outras cidades onde não tem igreja, nos colocando nas mãos do Senhor. Então, queridos, para terminar, nós podemos dizer o seguinte: no livro de Atos, Lucas narra de forma habilidosa os caminhos da missão, a maneira que Deus age na igreja através da igreja. Nessa narração, nós vemos destacado que a missão é dirigida por Deus, é Ele que conduz, é Ele que age. Mas essa missão que Deus dirige é trilhada por servos fiéis, pela igreja que obedece ao chamado de Deus e que está disposta, se preciso for, morrer por causa da fidelidade ao Evangelho, à palavra de Deus. Então, essa obra de Deus é realizada por homens e mulheres fiéis que dão suas vidas, seus recursos, seus dons, para que o reino de Deus avance no mundo. E os caminhos da missão são abertos pelo próprio Deus, Ele que abriu as portas da salvação para os povos, Ele que tem um propósito de salvar um povo, de redimir na pessoa do seu Filho, e enviou a igreja para pregar, para chamar essas pessoas mediante a pregação do Evangelho. As portas da salvação estão abertas, e Deus vai salvar o seu povo. Então nós temos que pregar o Evangelho, e mesmo estando em situações difíceis, nós devemos entender: Senhor, ali nós podemos ser úteis, sermos instrumento da Tua missão, e assim servir ao Senhor. Conta a história de uma irmã que ficou cega, e aí pensou assim: agora eu estou cega, e também ficou numa cadeira de rodas, situação difícil. Como é que eu posso servir a Deus na situação cega, numa cadeira de rodas? Naquela época ainda havia, aí as pessoas ainda tinham um telefone residencial. Então ela descobriu que podia, talvez hoje, de outra maneira, talvez ia usar o WhatsApp naquele momento, ela descobriu que ela podia pegar a lista telefônica e pedir para alguém discar alguns números, um parente. Então ela pegou a lista telefônica e foi indo, letra A. Aí aparecendo vários números de telefone, e alguém discava, e ela ligava e dizia: bom dia, como você está? Eu quero dizer para você que há um Deus que enviou Jesus Cristo, que Ele pode te abençoar, que Ele pode te salvar, e que há esperança para você. Ele mudou a minha história,
mudou a minha vida, sou assim, assim, mas eu tenho fé, tenho esperança. E muitas pessoas choravam ao perceber que uma senhora cega numa cadeira de roda estava levando esperança a pessoas que estavam numa vida aparentemente tranquila, podendo andar, caminhar, ver e admirar tudo que Deus criou. Talvez você possa pensar, Senhor, nessa grande missão que o Senhor está realizando no mundo, como eu posso participar? Eu não sou muito aí, eu não sou pregador, eu não tenho isso, não tenho essas habilidades. Onde Deus pode te usar? Diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Foi lido aqui o texto de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. E que Deus abençoe essa igreja. E que essa missão que é dele possa encontrar em mim e você, nessa igreja, a nossa fidelidade para trilhar esse caminho, sabendo que Deus quer salvar pessoas nessa cidade, no Brasil, no mundo, e quer fazer isso através de mim e de você. Ele podia fazer isso sem mim e sem você, porque ele não precisa de mim nem de você, mas ele quis fazer isso comigo e com você, para a glória dele, até mesmo para a nossa alegria e também bênção da nossa igreja, poder participar da missão do Senhor, e que então ele encontre em mim e você pessoas dispostas a dizer, Senhor, eis-me aqui para a tua glória, estou disponível. Nos colocamos em pé e oremos, e possamos dizer, Senhor, eis-me aqui, quero ser instrumento da tua missão. Quero te glorificar com minha vida, com tudo que tenho e sou. Quero fazer o Senhor glorificado entre as nações pelo Evangelho de Cristo Jesus. Pai, humildemente, Senhor, nos colocamos na tua presença para realizar a tua obra, ó Deus, para te servir com fidelidade e integridade. O Senhor nos salvou e nos chamou para a tua glória e também para proclamar o teu nome entre as nações. O Senhor está realizando uma grande obra neste mundo, que é, ó Pai, a salvação do teu povo, da tua igreja, e tem, ó Deus, usado a nossa vida. E queremos ser pessoas fiéis, pessoas que digam, eis-me aqui, Senhor, está a minha vida, os meus dons e talentos para a tua glória e louvor. Eu quero trilhar esse caminho, ó Deus, com fidelidade, com dedicação para a tua glória e louvor. Conta comigo, Senhor, conta com essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar?